Estou aqui com esse inversor marca Usina 500 watts. Eu estou estudando o conversor DC-DC dele, o conversor que transforma a tensão de 12 volts da bateria em 230 volts aqui nesse capacitor, que alimenta os IGBTs e gera 127 volts. Eu estou com uma ideia de fazer um conversor parecido com esse, igual que está funcionando aqui, mas funcionando num toroide bem maior, que é esse aqui. Olha o tamanho dele. Esses transformadores toroidais, eles têm uma coisa muito interessante. Eles dão muito rendimento e eficiência. Mesmo esse daqui desse tamanho, ó, olha o tamanho do transistor para o toroide, o transistor TO220. Mesmo desse tamanho, ele dá 500 watts contínuo e com bastante folga. Ele não esquenta mesmo com a potência máxima. Ele fica no máximo morno. Tanto é que o ventilador ele fica colado aqui. Ó. O ventilador não fica soprando no toroide, ele fica colado aqui para fazer o túnel de vento. E na verdade ele deve dar mais de 500 watts porque ainda tem que alimentar os IGBTs do inversor e ainda passa pelo filtro de saída que está aqui, o indutor de saída, e tem tudo isso. Ele trabalha no máximo e não esquenta tanto assim, ele fica morno mesmo na potência máxima. E a ideia é trazer o funcionamento para esse aqui que é maior. Esse aqui eu comprei na Magmatec, lá do Rio Grande do Sul. Eu comprei ele do exato modelo que eu vi funcionando na fonte usina 600 amperes por 14 volts. Simplesmente 8.400 watts contínuos. Só que lá na fonte usa 2. Então, obviamente, a potência estava dividida 4.200 watts por toroide. Um toroide desse aqui, 4.200 watts. Só que lá tem uns detalhes. Funcionando em 20 kHz, uma frequência baixa até, né? Dando os 4.200 watts com folga. Como eu disse, sem esquentar, ele fica no máximo morno. Ele não fica assim pegando fogo. E nem pode, porque esses ferrites eles não podem esquentar tanto, senão eles saturam. E aí, se considerar colocar uma frequência maior, talvez uns 50 kHz, que ainda dá bom para IGBTs. Os IGBTs atuais funcionam tranquilo com 50 kHz. É capaz de tirar aqui 8.000 watts e com folga ainda. Quando dobra a frequência, acontecem vários fenômenos. No caso 50 kHz vai mais que dobrar, o fio fica menos da metade do tamanho, aí dá para botar fios mais grossos e tudo mais, e aí diminui a resistência interna do fio, e aí ele consegue empurrar muito mais potência. E nisso dá os 8.000 watts. Olha só, isso aqui dando 8.000 watts. E tem outra coisa interessante, que é o que eu acho, né, uma opinião pessoal. O motivo dele dar essa eficiência toda e todo esse rendimento é por causa da geometria. Ele é toroidal. Os outros trafos núcleo só resta uma janelinha pequena ali no meio para enrolar. Ele tem pouca área para enrolar. Logo ele fica cheio. E aí você tem que usar um núcleo muito maior. Nesses toroidais, todo o corpo dele é a janela de enrolar as bobinas, né? Então você pode socar muito fio aqui, até ele fechar, ficar só um tiquinho de um furinho de nada você passar os fios aqui. Você pode socar bastante fio nele todo. E nisso você consegue o máximo rendimento. Com relação aos testes aqui, o que eu vou fazer é
usar essa água aqui como carga. Essa água é uma água da torneira sem sal, não tem sal nem nada, porque é comum usar sal para conduzir, mas aqui para o teste que eu vou fazer, vai ser só uma pequena carga de nada assim, ó, só encostar para poder observar o controle. Então a água está do jeito que saiu da torneira. Esses transformadores aqui nesses inversores, eu já tenho uma certa experiência de ter enrolado alguns deles, uns 4 que eu enrolei, e eu sei que eles não têm estabilização. O PWM ele trabalha no máximo, o Duty Cycle trabalha no máximo, mas ele tem um controle, tipo um controle de standby. É isso que vamos ver agora, como esse controle de standby funciona. Aqui a chave está sem a chave, aí eu ligo aqui, né? Eu vou ligar e observar aqui no osciloscópio o PWM que eu estou medindo em cima do MOSFET da entrada primária. Aí eu vou ligar aqui, ó. Aí no começo ele já começa assim em 50% de duty cycle, que é a largura máxima, tá no máximo aí. E aqui tá uns 234 volts. 234 volts e no máximo. Como eu disse, esse conversor DC-DC, ele trabalha gerando a tensão máxima. E conforme o tempo vai passando, ele entra o stand-by aí. Entrou em stand-by. Continua aqui os 231, 234. Eu estou observando aqui que ele fica pulsando. Ele fica pulsando, olha. Vamos aumentar aqui a largura. Por que ele fica pulsando? Eu vou botar aqui para pegar o tensão mínima. Tensão mínima aí. Em 31, muito provavelmente ele aumenta o pulso. Aumenta o pulso para manter aqui. Abaixa para 30, 31, ele aumenta o pulso para poder manter aqui. Agora, quando a tensão chega em 233, 234, aí ele desliga. Então ele tem um controle aí de standby para manter uma esterese aí, mínimo 230, máximo 234. Então ele fica pulsando para ficar em standby, para consumir menos talvez, né? Digamos que o inversor está sem carga, ou o próprio inversor está com a saída desligada, aí ele fica em standby, consumindo o mínimo possível, só para manter o capacitor carregado. Aí eu observei que se encostar a mínima pontinha aqui na água, ele já vai para o máximo, ó.